querido, nos colocamos agora, Senhor, na Tua presença, demonstrando, Senhor, o nosso amor, a nossa dedicação a Ti. Neste momento, o Espírito possa estar realmente nas nossas vidas, no nosso pensar. Neste momento, Senhor, possamos estar em total comunhão contigo, Pai. Realmente possamos louvar, Senhor, o Teu Espírito, engrandecer, Senhor, as nossas almas, Pai. E assim, Senhor, prestar a Ti todo o culto, toda a nossa adoração. Que realmente o Teu manifestar seja sobre as nossas vidas, em especial neste momento. Tocando, falando aos nossos corações, tanto nós como estamos aqui, quanto todos aqueles que estão nos assistindo. O Teu poder e o Teu Espírito possa estar, Senhor, passeando em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Te adoramos,
Tua glória
Agradecemos o teu nome. Pretendemos clamar a ti, para que essa terra sedenta inunde de tuas águas, Senhor. Os nossos lábios, ardentes de ti, sejam tomados pelo teu fogo. Vira pelas águas, nós também por ti, ó Pai. É verdade. A glória do teu nome. Aleluia. esperar ansiosamente. Que aconteça um grande avivamento.
Ó Deus, como em Atos 2, seus discípulos esperavam a tua promessa, Jesus. E o som vindo do céu inundou aquele momento. E o teu fogo foi distribuído entre eles.
glória e poder. Nós queremos engrandecer o Teu nome, Senhor. Sim. Queremos agradecer a Ti por este momento, por tudo que tem feito a nós, meu Pai, até aqui, Senhor. Sim. Nós agradecemos pelo Teu imenso amor, por ser o Deus de toda a terra e céus, por ter realmente essa terra, o estrado dos Seus pés, Sim, Pai. Queremos engrandecer o Senhor, Pai. Abençoa, venha sobre mim com o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala através da minha boca, Senhor, usa-me, Senhor, para que em tudo, em todas as palavras faladas aqui através de mim, venha do Senhor, não de mim mesmo, Deus. Isso é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Testar técnica nova. Amém, irmãos? Sim. Boa noite de novo. Boa noite. Como se diz eu mesmo, irmãos. O caminho, né, da verdade, ele nem sempre é o mais fácil. E a gente vê por causa da nossa caminhada, o dia a dia. E nós estávamos lendo Atos 14, que não é a palavra que nós vamos ler, né? Mas nós estávamos vendo Paulo e Barnabé em Listra, pregando a palavra do Senhor. E daí Paulo percebeu que uma pessoa que estava ali ouvindo a pregação, percebeu que ele tinha fé para ser curado. E Paulo falou: endireita nos seus pés e anda. E o homem andou, e o povo daquela cidade achou aquilo maravilhoso, achando que um era Júpiter e o outro Mercúrio, dois deuses ali do panteão deles. E a fim de que aquilo não acontecesse, Paulo rasgou as vestes, Barnabé também, pediu que eles pudessem não fazer isso, mas que eles pudessem adorar o Deus do céu, porque afinal de contas isso já não era mais necessário, e eles eram homens como eles que estavam ali. E Paulo apanhou a ponto de eles acharem que ele tinha morrido, e eles jogaram Paulo para fora da cidade. Nós vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia em Gênesis 39. E numa conclusão de tudo isso em relação a Paulo, em relação à vida, faz 3 semanas, 2, não sei, né, amor? Que eu tinha falado com a Vivi que queria falar sobre José. E o Evangelho, ele é a palavra no geral. E a gente vê como José viveu o Evangelho nos tempos dele. Porque, afinal de contas, ele manteve, né, aquilo pelo qual o Senhor... Deixa eu achar, Gênesis. Perto. Ele manteve aquilo que o Senhor pediu, né, dele. Fez ele um homem de sonhos, um homem que ouvia a Deus, que tinha muitas vezes promessas que nem ele mesmo sabia como iria cumprir. E assim é a vida de todos nós, porque Deus nos faz promessas, e Deus também diz, né, através de Moisés e depois através de Pedro, creio eu, não me lembro agora, que um dia é como 1000 anos, né? Então, muitas vezes nós vemos as nossas vidas, em nossas vidas, nós passarmos por muitas dificuldades, e muitas situações. Infelizmente, tem muitas pessoas aí fora falando que esse tipo de tribulação não vem de Deus. Mas José é uma prova de que sofrer também faz parte de viver com Deus. Por isso eu falei sobre Paulo, porque Paulo sofreu pregando a palavra de Deus. E ele foi espancado até quase a morte, né? Gênesis 39 diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens.
Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dias após dia, ele se recusou a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse: vejam, este hebreu não foi trazido para nos insultar? Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos aos prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que lhe realizava. Então, muitas vezes, pegando pela vida de José, nós vimos que José, a princípio, era filho da mulher em que o pai dele amava. Teve uma mãe morta logo na sua juventude, né? E ele, de certa forma, tinha uma certa preferência por parte do pai. E os irmãos queriam matar ele. Então, a situação não era lá muito boa, né? Vai parafraseando isso com a sua própria vida. Aí vocês vão entender onde eu vou querer chegar. A nossa vida, ela faz parte disso. Isso também é o Evangelho. José foi rejeitado pelos próprios irmãos, ao ponto em que 10 deles queriam matar e um tentando evitar que aquilo acontecesse, até que ele convenceu que ele fosse vendido para os ismaelitas. Então o que acontece? A vida de José, ela não foi nada fácil, porque afinal de contas, tudo ia contra a vida dele. E muitas vezes a gente fica se perguntando: poxa, quanta dificuldade! Quando que eu vou receber as promessas que o Senhor tem me dado? E nós temos visto a cada momento em que, muitas vezes, a falta de paciência, a falta de espera, de perseverança, de coragem, tem tirado muitas coisas das mãos daqueles que deviam estar recebendo. Infelizmente, se entregam muito fácil ao pecado. E todas as promessas que foram feitas é como uma criança que começou a andar e está tentando pegar uma bola. Toda vez que ele vai tentar pegar, ele chuta ela para frente. Isso é o que acontece com aqueles que não têm paciência. E muitas vezes, alguns são atraídos, assim como José foi atraído pela mulher de Potifar. Porém, o que acontece? Naquela hora em que você deveria correr, você fala: ela é minha patroa, eu não posso negar o que ela tem a dizer.
às vezes é até menor. Atende o telefone e fala que eu não estou. E você fala assim, puxa, ele é meu patrão. Se eu não fizer isso, eu posso ser demitido. Mas na verdade, você não faz nada disso por Deus. Você faz pelo homem. E mesmo quando você se deita com a mulher do teu patrão, lá no fundo, você não faz isso porque a carne é fraca, mas porque te convém. Infelizmente, a geração de hoje, ela ama ouvir bênçãos e que Deus vai dar na tua mão, mas ela odeia esperar. Ela odeia ter que ficar esperando o tempo de Deus. Mas, quando vem algo nas mãos daquele que foi feito de uma forma enganosa, como o mundo hoje é enganoso, quando ele se une ao mundo e ganha aquilo que deveria ganhar, ele fala assim, provisão de Deus. E tudo está sendo confundido através de palavras que são ouvidas e proferidas, e por falta de leitura da palavra. É como o próprio Paulo diz, e Lutero até parafraseou: se um anjo do céu descer aqui e pregar um evangelho diferente do que eu tenho dito, que seja um amaldiçoado. E Lutero falou, se tiver milagres, se houver visões, e não tiver no crivo da palavra, eu fico com a palavra. E muitos têm ficado com a voz de outros, ao invés da palavra. Como a Micaela pregou aqui semana passada. Muitos não têm tido tempo para ser como os bereanos e ler a palavra, porque é muito mais cômodo ouvir e acreditar naquilo que vai ser dito. Mas não se lembra de Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo 2,3, sofre, pois, comigo as aflições de Cristo. Da mesma forma em que José sofreu, sendo jogado num buraco, depois vendido como escravo. E ele, com as suas visões e as suas promessas, era rejeitado pelos irmãos quando dizia, olha, eu sonhei em que havia vários feixes, e o meu feixe crescia de vocês, se ajoelhava sobre ele. E até o pai dele disse, você está falando que você vai ser maior que nós? Ele confiou na promessa do Senhor, e mesmo sendo um escravo, ele continuou. E mesmo quando ele foi injustiçado, ele também continuou. E mesmo quando ele teve uma visão e falou, lembra de mim, e demorou acho que 2 anos para que pudesse lembrar, ele confiou. Ele tinha 17, eu acho 16, nem sei se estou inventando uma idade, mas sei que ele era novo, e saiu de lá depois dos 30. Foi ter a promessa dele depois dos 30. E muitos de nós, de vocês, no geral, daqueles que se dizem cristãos, né? Eu digo nós, quando eu digo cristãos, não consegue esperar 2 dias, 1 semana. Perseverar naquilo que o Senhor tem pedido. Perseverar em mesmo sendo escravo do próximo. Não consegue, né? Em 1 Pedro 1, do 3 ao 6, Pedro fala assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Se fosse até aqui, ia ter um tanto de gente falando aleluia. Mas aí a gente vai só mais um pouquinho e ele fala assim, ó, nisso vocês exultam, se alegram, ficam felizes, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Então, esse um pouco de tempo, na verdade, é a nossa vida. Comparado com a eternidade, esse
é o pouco de tempo em que seremos entristecidos por todo tipo de provação. Lê lá, 1 Pedro 1, e vai embora, que a gente vai entender melhor sobre isso, poderá entender melhor sobre isso. Porém, o quanto devemos sofrer por Deus? Porque quando Paulo caiu lá, e Jesus apareceu para ele e falou assim: olha, Paulo, é duro recalcitrar contra o aguilhão, é canseira dar murro em ponta de faca. E ele falou: mas quem que é você? Ele falou assim: eu sou Jesus, quem você está perseguindo? E ele saiu cego até a casa de Simão, acho que não lembro, na casa de Simão, e Jesus apareceu a Ananias e falou: Ananias, vai até a rua direita, lá tem um homem chamado Paulo, você vai impor as mãos, ele já teve uma visão sobre você, e você vai fazer ele voltar a enxergar. A Ananias falou assim: olha, Senhor, não sei se você sabe, né? Mas esse Paulo aí, ele está perseguindo a gente. Mandou prender uns, açoitou outros. E o nosso chamado é exatamente a mesma coisa que Jesus falou para Ananias. Ananias, vai lá, faz o que eu te mandei, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Muitas vezes não conseguimos sofrer o bastante por aquilo que Deus tem pedido. Nós temos que saber perseverar e entender que quem controla essa bagaça toda é Deus. Esse mundo maluco aqui é Deus. Entendeu? Sempre tem uma saída, mesmo que essa saída seja te guardar por um bom tempo na prisão, igual ele fez com José. E o José ficou lá por um bom tempo. Só que ele suportou em oração, em sonhos, confiando no Deus que deu as promessas para ele, Deus do princípio. E ele confiou. Mas em alguns momentos você só lembra que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Isso ninguém esquece. Deus da bênção. Dessa loucura toda que está acontecendo e as aflições que se passam no meio do dia, e entre uma coisa ou outra, uma vinda e outra de pessoas na sua vida que muitas vezes você acha que é um estorvo, um peso, você não lembra de Deus como o Deus que comanda tudo isso. E também não lembra de José, que ficou preso, não lembra de Paulo, que foi açoitado e jogado quase morto, como se diz ele mesmo: eu fui açoitado 40 vezes mais um, sofri náufrago, me apedrejaram e assim por diante. E nem precisamos muitas vezes passar por isso, né? E em Atos 9, no versículo 16, quando o Senhor está falando com Ananias sobre Saulo, na época, né, na conversão dele, ele fala bem dessa forma, né? Que Ananias está questionando, né? Mas Saulo, aí ele fala assim: mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então você imagina, né? Então o que acontece no meio disso tudo? O quanto podemos atrapalhar o propósito de Deus? O que é uma das coisas? O propósito de Deus, na verdade, ele nunca é frustrado. Mas você pode entender que muitas vezes você pode ser substituído, né? Porque afinal de contas, o pecado ele tira você de um rumo em que Deus queria que você estivesse. É a questão da criança que está tentando pegar a bola, mas não consegue, né? E em 1 João 3,9 ele fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então aí ele continua assim no 5,18, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca.
Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, se você coloca confiança em qualquer outra coisa que não seja em Deus, sabendo que todo mundo ao redor de você está no maligno, é uma loucura. É brincar de roleta russa. Porque ou você está com Deus ou você está pela sorte. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Todos nós temos que pensar nisso sempre. Porque afinal de contas, o propósito é sempre o mesmo. Mas, na verdade, o que muitos estão correndo aí, e o que muitos estão recebendo, é querer ser o topzão do rei. Porque o que tem sido dito é que você vai ser isso daí. Você vai ser o cara que vai cuidar do dinheiro do rei e você vai ser o centro de tudo e o anel cinete vai ficar com você, vão te dar uma veste nova igual o filho pródigo, colocar um anel no seu dedo, você vai reinar para sempre com Cristo. Não interessa o que você seja, você nasceu para ser cabeça e não cauda. E não entende que o pecado é um processo que vai te levar para outro lugar, como a gente já falou aqui um tanto de vezes, né? E não sabe esperar em Deus porque você está apreensivo demais com as coisas do mundo. Você está apreensivo demais com as promessas de ser o cara do rei, o número 2. Porque na verdade a ganância toma mais seu coração do que o Espírito Santo. Aí daí o rumo foi para outro canto. Aí você perde o rumo, aí você faz as coisas achando que está sendo para Deus, mas não está. Porque na verdade te enganaram quando falaram que Deus te aceita do jeito que você era antes. Então, a verdade é que se você não estiver sempre pronto e preparado para responder de acordo com a fé que Deus tem te dado e a perseverança que Ele te deu, não vai valer de nada. Isso você não andar nela, né? Isso contando que você está andando nela. E daí a gente vai em Pedro. Aí Pedro diz assim, ó, em 1 Pedro 1, 13 ao 17. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Aqui, antes disso, é só labuta mesmo. Como filhos obedientes. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Se você conhece, um pouquinho que você conhece, você já deixou de ser ignorante. A única coisa que falta é você continuar lendo. Você não tem mais onde pegar, você não vai virar âncora de ninguém. Você sabe ler? Então, vamos para frente, porque caso contrário, se você não tiver uma vida diária, vou dizer, viu? O homem por si próprio não consegue, não conhece nada. Aquele que pensa que sabe alguma coisa ainda não sabe como convém saber. É o que Paulo diz. E daí ele continua. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizeram. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Com temor, indiferente do que ocorra, tenha temor a Deus. Indiferente do como que você acha que está demorando, tenha temor. Então o que acontece? Muitas vezes tem muitos aí se vangloriando de estar sofrendo, mas não está sofrendo pela obra de Deus. Mas está disfarçando lá dentro. Para os irmãozinhos que estão ao redor, está assim, meu irmão, eu estou sofrendo porque o diabo está me assolando, aleluia. E muitas vezes você está só se enganando, entendeu? Nas vezes você está só falando demais. Porque aquele que não sabe refrear a tua língua, a religião desse é vão. E daí você engana a si mesmo, como diz a própria palavra. E Pedro também fala sobre isso, em 1 Pedro 2,12, ele diz assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção deles.
Ou seja, mesmo que por não gostar da forma que vocês vivem em Cristo, eles possam estar te chamando de mal. Mas, no dia da intervenção de Cristo, eles vão ter que dar glória a Deus. Por causa daquilo que você fez. Mas muitas vezes nós vemos aí fora as pessoas não suportando. As pessoas criticar você por estar se esforçando a tentar seguir a Deus. E daí você sai do caminho e fala assim: não sei se vale a pena. Meu pai, minha mãe estão me xingando. Meus irmãos nem olham mais na minha cara. E na verdade você só não está perseverando. Porque, afinal de contas, é como Paulo disse: bem eu queria que até os meus parentes fossem salvos. E ficar aqui por causa deles. E quer dizer, ir para Cristo. Mas por causa de vocês, eu prefiro ficar aqui e sofrer mais. Então sofra como Paulo sofreu. Vamos sofrer por aqueles que nós amamos. Pregar o evangelho de forma a, mesmo que nós possamos ser chacota por um curto espaço de tempo, como João disse, que esse curto espaço de tempo é a nossa vida, nós possamos no final das contas fazer com que Deus seja glorificado no dia da intervenção. No dia em que, infelizmente, todos aqueles que falaram mal de nós vão para um caminho diferente do nosso. A princípio, todos nós vamos estar no mesmo caminho, no mesmo lugar para ser julgado. Porém, um vai ser: senta aqui, toma uma roupinha, uma coroa, uma pedra com o teu nome e você sai fora daqui. Você é joio, sai para lá. E daí Pedro continua em 1 Pedro 2, 19 e 20. Porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. E é como eu falei a última vez que eu passei a palavra aqui. Foi louvável ver Estevão levar uma pedrada e ele olhar para cima e ver aquele que a palavra toda diz que ele está sentado do lado de Deus, está em pé, vendo ele sofrer. Esperando ele. E no final ele falou assim: perdoa eles. Eles nem sabem o que eles estão fazendo. Recebe o meu espírito. Mas muitas vezes alguns não conseguem ser criticados. Poxa, minha mãe não fala mais comigo porque eu virei cristão. Puxa, comecei a crer em Cristo e minha vida, desabou. Não ganho dinheiro mais. O dinheiro ilícito que vinha fácil, agora eu não consigo ganhar porque não trabalhava nada, não sei com isso. Tudo tem um processo. Porque nós buscamos tudo em fé. E nada é de um dia para o outro. Muitas vezes parece até fácil, né? Porque afinal de contas você lê a palavra e você está numa página, Paulo levou umas pauladas. Aí você vira outra, ele já está curando um cara ali, mas você não sabe quanto tempo passou. E daí você fala: poxa, mas foi tão fácil para Paulo. Por que não está sendo para mim? Aí você para e pensa: Paulo. Mas aí você vira mais umas páginas e ele... Aí você vira umas páginas e ele apanhou de novo. Você fala assim: não, deixa eu passar outra que essa aqui está meio desagradável. Então nós temos que pensar nisso. Porque essa é a vida comum do cristão. É ser fiel, ter fé, fazer aquilo que é bom e agradável à vontade de Deus. Porque hoje o que há de difamação sobre nós, vocês odeiam os homossexuais, tanto de besteira. E enquanto a palavra diz que nós temos que ser justos, honestos, ajudar o próximo e estender as mãos, orar pelos inimigos, ajudar os inimigos, aí enquanto aqueles que não sabem difamam e no final das contas nós somos um bando de xiita, né, que é um ditado até meio errado, mas e britânico demais ao fato do pecado dos outros.
em que na verdade nós deveríamos estar agindo com justiça, esperando de acordo com o que o Senhor tem nos pedido, suportando todas essas acusações, para que um dia, no dia da consolação, nós pudéssemos receber a nossa coroa. E para que serve essa fé? Por que nós estamos aqui? Porque afinal de contas, como eu li na outra palavra um dia, nós estamos aqui por causa de uma morada celestial. Em Hebreus 11, 14 ao 17, ele fala assim: os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Eu não estou dizendo que a vida do cristão é só sofrimento, mas eu estou dizendo que sempre antes de uma vitória, você tem que batalhar para alguma coisa. Você precisa merecer tudo que Deus quer te dar, e às vezes você ainda só não recebeu porque não é maduro bastante para receber as obras de Deus. Então o que nós devemos pensar? Eu tenho esperado e perseverado na vontade do Senhor? Eu tenho pensado naqueles que sofreram antes de mim muito mais do que eu? Será que eu não estou Nutella demais comparado àqueles que já sofreram? Será que eu esqueci da vida de Davi? Que quando Samuel foi lá, ungiu ele, ele acabou tocando harpa para Saul, e Saul perdeu a graça de Deus como rei, e percebeu que ele poderia ser o próximo, começou a perseguir ele ficou com sede, e andou com fome por vários lugares, se escondendo por dias e dias e meses. Ou quando o filho dele perseguiu ele até a morte, alguém falou assim: vai, maldito, tá vendo? Isso é porque você matou Saul. E eles falaram: a gente mata esse cara? E ele falou: não, vai que não é Deus que está pedindo para falar isso para mim. Mas muitas vezes alguém fala isso e você fala assim: mata o desgraçado, tá? Precisa morrer mesmo. Ninguém fala isso do ungido do Senhor. Aleluia. E não é bem assim. Muitas vezes nós devemos nos colocar no nosso lugar e saber o que Deus quer de nós. Como o exemplo de Davi, novamente, ele estava na cidade de Keila, onde o povo dele tinha sido pego, ali colocado como prisioneiros. Ele foi lá, salvou a cidade de Keila, e chegou um mensageiro e disse assim: ó, Davi, Saul está chegando aí para te matar. Na minha posição de homem, muitas vezes você acaba pensando: puxa, acabei com esse povinho aqui, acabo com ele fácil. Afinal de contas, Deus está comigo, me mandou vir aqui salvar o povo, então bate aqui e aqui que o restante manda vir. O que ele fez? Chama o sacerdote que nós vamos pesquisar com Deus aqui o que vai ser o negócio. E Deus falou: foge que eles vão colocar você num lugar meio difícil, eles vão segurar você. Ele falou: mas tem certeza? Sim. Foge, jovem. E muitas vezes a gente quer tomar as decisões por nós mesmos, só porque Deus agora há pouco falou por você. E às vezes você também não percebe que você só é mula de Balaão. Então, qual que é a dica? Sempre pesquise no Senhor. Na perseverança de Deus, com certeza nós vamos ganhar o que Ele tem prometido. Davi é um ótimo exemplo, Gideão é um ótimo exemplo, Baraque, Sansão, Paulo, Jefté e aí por diante. Temos muitos exemplos do que devemos fazer e do que não devemos fazer. Porque Deus tem realmente aberto, está com as mãos abertas, o ouvido não está gravado, como dizem em Isaías, ele não é surdo.
E também está com as mãos abertas para abençoar. Isso é verdade. Da parte daqueles que dizem, isso é verdade. Porém, tem um processo para chegar até lá. E muitas vezes você está querendo pular esse processo. Isso é um jogo, mas não dá para usar a dica para pular a fase, não. Porque aquilo que Deus tem nos pedido é obediência e vida em Cristo. E se Cristo não estiver na sua vida, não vai dar, não. Você pode ser até uma pessoa piedosa, mas olha, eu vou te dizer, é como a palavra de Romanos diz, alguns ímpios conseguem ser melhor do que nós só pelo fato de já ser justo, sem conhecer. E vão ganhar um lugar mais frio no inferno por causa disso. Enquanto nós que sabemos, e é o que eu disse, é só continuar lendo para você poder saber o que é que Deus quer de você. Completando, continuando o que a Mimi falou na pregação dela, seja como os bereanos. Leia a palavra. Não aceite nada que não venha daqui, ó. Como Lutero falou, se descer um anjo, se tiver milagre, se ver foguinho no monte, se tiver fora da palavra de Deus, desculpa. Eu prefiro, ficar com a palavra. Amém? Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Deus, realmente pedimos perseverança, meu Deus, em tudo que o Senhor tem nos falado, em tudo que o Senhor tem nos mostrado, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, colocar no coração de todos nós, os que estão assistindo também, Senhor, o quão importante é ter obediência, Senhor. Buscar os Teus dons, o Teu amor, ser cheio do Espírito Santo e realmente não importar o tempo que tem demorado a Tua promessa, mas que lutando e procurando o mais rápido possível estar contigo, Senhor, possamos estar fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Saber realmente, meu Deus, o que é buscar o Senhor e a Tua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas automaticamente, Senhor. Mas nunca, meu Pai, sem colocar o Senhor e a Sua justiça antes de qualquer coisa, Deus. Esteja conosco, meu Pai, durante toda essa semana. Esteja com aqueles que nos assistem, Deus. Oh, Pai, mostra-se a nós e também a eles, Deus, para que possamos estar conhecendo o Senhor mais e verdadeiramente. Nós te damos graças pelo Teu imenso amor e por tudo que tem feito a nós, no nome poderoso de Jesus. Amém.